Amém? Que Deus seja louvado. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 20. Vamos ler 3 versículos e com a graça de Deus encerraremos hoje a nossa série de mensagens sobre o livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 20 até o versículo 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá: farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Pai querido, Pai amado, nos abençoa nesta manhã com a Tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações, segundo a Tua vontade. Fala conosco, ó Pai, e nos abençoa em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Dividimos o livro do profeta Ageu em 4 mensagens, e hoje vamos falar sobre a 4ª e última mensagem. Mas, como eu sempre faço, eu queria ver se você se lembra das outras 3. Qual foi a primeira? Qual foi a primeira? Primeira mensagem do profeta Ageu para o povo que voltou do cativeiro da Babilônia. Quem lembra? Acaso é tempo de vocês habitarem nas suas casas luxuosas, enquanto o templo está em ruínas? Esta foi a primeira mensagem. Acaso é tempo de vocês habitarem nas suas casas luxuosas, enquanto o templo do Senhor permanece em ruínas? E nós vimos aqui na ocasião que o povo, quando volta, eles reconstroem o altar, mas o templo fica para depois, e esse depois durou 16 anos, e iria durar muito mais se Deus não tivesse falado por meio de Ageu. E aí Deus deu uma segunda mensagem para Ageu. Quem lembra qual era a segunda mensagem? Meu Deus do céu. A glória do segundo templo será maior do que a do primeiro templo. E a mensagem se referia àquilo que estava sendo feito, porque muitos entenderam que o templo que Zorobabel, junto com o povo, edificou, era muito menos suntuoso do que o templo de Salomão, e nós já falamos aqui várias vezes sobre o contexto. Salomão constrói o templo num outro contexto completamente diferente. Zorobabel, ele está voltando do cativeiro, terra arrasada, perseguições das nações ao redor. Então ele está enfrentando um cenário completamente diferente do que Salomão enfrentou. O reinado de Salomão foi o período mais próspero de Israel. Mas Deus estava fazendo uma promessa: porque vocês foram fiéis a mim, a glória do segundo templo será maior que a do primeiro. Por quê? Porque a glória do templo não está no templo, a glória do templo está naquele que é Senhor do templo. A glória do templo está na presença de Deus, e aonde Deus está, a glória dele também está. Amém? E óbvio também que esta mensagem tem uma referência profética a Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que quando nós fazemos algo para Deus, nunca é sem valor, porque é Deus quem glorifica o templo, é Deus quem glorifica a sua obra, é Deus quem glorifica a missão da igreja.
Então não menospreze aquilo que Deus está fazendo através das suas mãos. Tem gente que fala assim, mas eu sou tão pequeno, eu não sei fazer direito. Faça o seu melhor, porque quando você faz o seu melhor, você agrada a Deus. Talvez o seu melhor não seja tão grande quanto o de outra pessoa, mas se for o seu melhor, vai agradar a Deus. Amém? Nós temos que fazer para Deus aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós podemos fazer de melhor. Terceira mensagem, nós falamos semana passada, quem lembra? Pastor, não lembro nem o que eu comi ontem. Ginkgo biloba para você. Pastor, o que é ginkgo biloba? Então o negócio está ruim para o seu lado, viu? Ginkgo biloba é um remédio para a memória. Os mais novos não sabem o que é isso. Eu falo algumas coisas que eu vejo os jovens ficam assim. Semana passada nós falamos sobre tudo, não lembra ainda? Tudo ou nada. Não podemos fazer a obra de Deus pela metade. Eles voltaram de Jerusalém, eles voltaram da Babilônia e eles reconstruíram o quê? O altar. Mas o altar não tinha o quê? O templo. Então o sacrifício que deveria ser levado para o templo não podia ser levado. Então o culto estava sendo prestado pela metade. A obra estava sendo feita não como era a vontade de Deus. Por quê? Porque eles fizeram o altar, mas não refizeram o templo. E aí quando eles decidiram reconstruir o templo, Deus disse, olha, até hoje eu pesei a mão sobre vocês, mas a partir de hoje eu vou abençoar vocês. Porque vocês entenderam o que eu pedi, e vocês então começaram a fazer a minha vontade. Então a partir de hoje eu vou abençoar vocês, porque com Deus é tudo ou não se faz a obra de Deus pela metade. Você não pode colocar a mão no arado e olhar para... Aliás, foi isso que Jesus Cristo disse. Quando você coloca a mão no arado e você olha para trás, você não é digno da obra. Nós temos que colocar a mão no arado e olhar para frente. Nós temos que completar a missão. Nós temos que completar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós não podemos parar pelo caminho ou parar pela metade. Já imaginou se Deus nos desse meia graça? Como é que ia ser? Já imaginou se Jesus nos desse meia salvação? Como é que ia ser? Só metade do seu corpo entrar no céu? Mas a graça de Deus, ela não foi dada pela metade, e nem tampouco a salvação. A obra de Cristo, ela é completa. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então nós precisamos entender que com Deus é tudo ou nada. E hoje vamos encerrar falando da quarta mensagem de Deus por intermédio do profeta Ageu. Nós precisamos entender, meus irmãos, que todas as vezes em que você se propuser a fazer a obra de Deus, e agora já estou entrando na mensagem de hoje, todas as vezes que você se propuser a fazer a obra de Deus, você vai enfrentar dificuldades. Todas as vezes. Porque Satanás, ele está o tempo todo tentando parar a igreja. Satanás está o tempo todo tentando atrapalhar. Meus irmãos, Satanás, ele não pode impedir os planos de Deus. Amém? Ele não pode. Mas ele pode atrapalhar. Sim ou não? Ele não atrapalhou a reconstrução do templo? Satanás atrapalhou a reconstrução do templo por quantos anos? Quantos anos? 16 anos. O templo não foi reconstruído? A vontade de Deus não prevaleceu? Sim ou não? Sim, mas ele atrapalhou. Durante 16 anos, ele colocou obstáculos no caminho que afetaram a vida de Zorobabel, afetaram a vida do sumo sacerdote Josué e a vida do povo, e durante 16 anos a obra de reconstrução do templo ficou parada. Então Satanás, ele não pode impedir
impedir que a vontade de Deus se cumpra, mas ele tenta atrapalhar, distraindo a igreja, colocando obstáculos, levantando oposição. E é isso que Deus está falando aqui, através dessa quarta mensagem. Deus está falando aqui especificamente com uma pessoa. Nas mensagens anteriores, a mensagem do Senhor era para Zorobabel, para Josué e para o povo, amém? Quem lembra disso? A mensagem do Senhor era: fale a Zorobabel, fale a Josué e sumo sacerdote, e fale a todo o povo, amém? Esta quarta mensagem não. Bote no versículo 21, por favor. Fale a quem? Fale a quem? A Zorobabel. Esta quarta mensagem, ela era direcionada a uma pessoa só. Quem era Zorobabel? Ele era o governador de Judá, ele era o líder, ele era a pessoa responsável por aquele trabalho de reconstrução. A reconstrução, meus irmãos, não era só do templo, era a reconstrução do altar, do templo, da cidade de Jerusalém. Tinha muita coisa para ser reconstruída, porque quando Nabucodonosor leva o povo de Judá escravizado para a Babilônia, ele destrói tudo. Ele deixa tudo destruído. Então o trabalho era reconstruir. E quando Zorobabel retorna para Jerusalém, ele, além de encontrar terra arrasada, ele encontra a oposição das nações ao redor. As nações ao redor, elas temiam a nação de Israel. Por quê? Porque elas temiam o Deus de Israel. Mas quando o próprio Deus manda o seu povo cativo, como é que vocês acham que as nações ficaram? Tristes? Cabisbaixas? Como que vocês acham que elas ficaram? Deram uma festa, fogos de artifício, que não existiam na época, obviamente. Deram uma festança. O povo de Deus foi embora. Glória a Deus por isso. Porque foi o próprio Deus que levou. Então, eles estavam alegres com o fato de que o povo de Deus tinha ido embora. E agora eles estavam livres para fazer o que eles quisessem. De repente, o povo de Deus faz o quê? Volta. E olha aí, o povo de Deus está voltando. E caramba, e agora? Como é que vai ser? O negócio aqui estava bom sem eles. O negócio aqui estava legal sem eles. E se eles estão voltando, o Deus deles também está voltando. Não, peraí, não dá, não pode não. Não podemos deixar isso acontecer. E aí começa o quê? Atrapalhar a obra. Todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus, você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar lutas. Você vai enfrentar oposições. Todas as vezes. Jesus, o Filho de Deus, enfrentou diversos opositores, sim ou não? Fariseus, escribas, falsas testemunhas, pessoas que se levantavam para colocá-lo à prova, e ele era o Filho de Deus. Pastor, não tem uma boa notícia aí não? Tem. Todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus, você vai enfrentar lutas, dificuldades e oposições. E todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus e as lutas se levantarem contra você, escute o que Deus tem para falar para você. Farei tremer o céu e a terra. Zorobabel, preste atenção. Você vai enfrentar lutas, mas eu vou fazer o céu e a terra tremer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O nosso Deus está acima de qualquer luta. O nosso Deus está acima de qualquer dificuldade. O nosso Deus está acima de qualquer oposição.
Então não importa as lutas ou as dificuldades que você está enfrentando, se Deus escolheu você para fazer algo na sua obra, Ele vai fazer tremer o céu e a terra para que você consiga cumprir a missão que Ele colocou nas suas mãos. A sua parte é não duvidar disso, porque no momento em que você duvidar, você para. No momento em que você duvida daquilo que Deus mandou você fazer, você para. O povo parou 16 anos. Quem foi que mandou o povo sair lá do cativeiro e voltar para Jerusalém? Quem foi que mandou? Deus. Quem foi que mandou o povo reconstruir a cidade e o templo? Deus. E por que o povo parou? E por que o povo ficou 16 anos parado sem reconstruir o templo? Porque em algum momento as pessoas começaram a duvidar daquilo que Deus tinha dito. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo ele se move pela fé. O justo ele vive por fé. Você pode dar uma glória a Deus? Então, se você duvidar, você para. Só que se você parar, você não estará fazendo a vontade daquele que te chamou, você estará fazendo a vontade dos opositores, daqueles que estão se levantando contra. Você estará fazendo a vontade de Satanás. É por isso que muita gente fica à beira do caminho. Por quê? Porque Satanás ele quer atrapalhar o tempo todo. Porque ele sabe que uma igreja que ora, que uma igreja que jejua, que uma igreja que conhece a palavra, ele sabe que uma igreja dessa não pode ser parada. Ele sabe disso. O problema é que ele sabe, mas muito crente não sabe. Ninguém para a obra de Deus. Ninguém. Falha Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra. Versículo 22. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele disse: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que então você parou? Então por que você deixou de fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Por que então você não se lança na obra de Deus? Ah, pastor, mas eu vou enfrentar muitas lutas. Vai? Claro que vai. Mas aquele que te chamou está dizendo: eu vou derrubar o trono, eu vou destruir os carros de guerra e os que andam neles, e os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Você pode dar uma glória a Deus? É Deus quem nos dá a força para lutar, meus irmãos. É Ele quem adestra as nossas mãos para a batalha. Quanto maior for a luta, quanto maior for a oposição, mais eu sei que eu estou no caminho certo. Porque Satanás, ele não vai tentar atrapalhar quem está sem fazer nada. Ele vai tentar atrapalhar quem? Aqueles que estão fazendo alguma coisa. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que as lutas que nós vamos enfrentar, quando nós nos colocarmos à disposição da obra de Deus, elas vão ser vencidas não pela força do nosso braço, não pela nossa capacidade, não pela nossa competência, não pela nossa habilidade estratégica, mas ela vai ser vencida, as lutas serão vencidas pelo poder do nosso Deus.
porque é a vontade dele que está em jogo, e ele vai fazer tudo para que a vontade dele se cumpra, ainda que seja levantar o profeta para chamar o povo à realidade. Agora preste atenção no versículo 23. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é o quê? Meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar. O que é um anel de selar? Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não é verdade? Como é que as pessoas se comunicavam? Mas não tinha cartório para reconhecer a assinatura. Tinha? Porque hoje em dia você assina um documento, qual é a primeira coisa que exigem de você? Reconhecer a firma, né? Infelizmente, isso é necessário por causa das fraudes. Porque se não fossem as fraudes, isso não seria necessário. Mas por causa das fraudes, você tem que ir a um lugar para dizer que você é você mesmo. E paga por isso. Não é verdade? Mas naquela época não tinha cartório. Então, como saber se aquela mensagem que estava sendo entregue era da pessoa mesmo? É por isso que os reis usavam o que era chamado de anel de selar. Eles pegavam aquela carta que eles escreviam, colocavam cera e vinham com o anel com o brasão do reino e selavam. E aí quando a carta era entregue, a pessoa que recebia a mensagem, esse aqui é o brasão do rei Davi, esse aqui é o brasão do rei Salomão, esse aqui é o brasão da Síria. Então, o anel de selar era uma confirmação da mensagem. O anel de selar era um instrumento de autoridade. Só quem tinha o anel de selar era quem? Quem é que tinha o anel de selar? Era o rei. Não era qualquer um que tinha. Então, olha o que Deus está dizendo para Zorobabel. Zorobabel, eu vou tomar você e vou fazer de você o quê? Eu vou tomar você, Zorobabel, e vou transformar você em quê? Pense que isso aqui é Zorobabel. Deus disse, eu vou transformar você em um anel de selar. Se Zorobabel era um anel de selar, aonde que ele ia? Aonde que ele ia? Nas mãos de quem? De Deus. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Zorobabel, você foi escolhido por mim. Você é um instrumento nas minhas mãos. Seja forte, porque eu estou contigo. Então nós precisamos entender que quando nós somos chamados para fazer a obra de Deus, nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, mas a palavra do Senhor está dizendo, eu farei tremer os céus e a terra, eu derrubarei os tronos, eu derrubarei os cavalos de guerra, eu derrubarei aqueles que andam nos cavalos, eu farei tudo o que for necessário para que você, o meu escolhido, cumpra a minha vontade.
É por isso que você não precisa ter medo. Quando você é escolhido para fazer a obra de Deus, você precisa entender que você não é o Senhor, você é um anel no dedo de Deus. A autoridade não é sua, você é apenas um instrumento que serve aos propósitos soberanos do nosso Senhor. Você pode dizer amém? Então nós precisamos parar de ter medo, igreja. Nós precisamos jogar esse medo fora, porque quem nos chamou é aquele que está nos colocando como um anel de selar em seus dedos, e está dizendo: eu estou outorgando a você autoridade. Mas pastor, como é que isso funciona na prática? Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus se aproximando dos seus discípulos, ele disse o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, quem é que tem agora a mão do rei? Quem é que tem a mão do rei? Quem é que tem a mão do rei? Jesus. Ele não recebeu autoridade? Jesus não é o anel de selar. Amém? Jesus não é o anel de selar. Jesus é o rei que tem autoridade. Amém? Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Versículo 19: agora eu vou dar a vocês autoridade também. Vocês vão ser os meus anéis de selar. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? E todas as vezes que a gente tentar fazer isso, a gente vai encontrar resistência, irmãos. Todas as vezes que você for pregar o evangelho para alguém, você vai encontrar resistência. Todas as vezes que você for levar uma pessoa a Cristo, você vai encontrar resistência. Por quê? Porque Satanás quer isso? Não, mas você é um instrumento que Deus escolheu para fazer essa obra. Você pode dizer amém? Você é a pessoa que Deus deu autoridade para ir em nome de Deus e falar de Cristo a pessoas que estão perdidas, indo para o inferno. Não se trata aqui de receber uma bênção ou alcançar um propósito. Não é disso que se trata. O que está em jogo é a eternidade. O que está em jogo é que vidas passarão a eternidade no inferno. E a igreja, que é o anel de selar, que é o instrumento de Deus, que está nos dedos de Deus, tem esta missão nas mãos e está fugindo desta missão por causa das dificuldades. Meus irmãos, nós não podemos fugir da luta. Obrigado pelos 6 améns. Nós não podemos fugir da luta. Não podemos, porque seremos cobrados, irmãos. Cristo nos deu essa autoridade. Não foi para a gente se sentir, foi para a gente agir. Foi para a gente falar de Cristo. É para a gente levar o Evangelho a quem precisa. E sabe quem são os que mais precisam? São aqueles que estão perto de você. Você já parou para pensar que o seu pai que não conhece a Jesus pode passar a eternidade no inferno? Você já parou para pensar que a sua mãe, que não conhece a Cristo, pode passar a eternidade no inferno? Você já parou para pensar que o seu marido, que não conhece a Cristo, pode passar a eternidade no inferno? Você já parou para pensar que a sua esposa, que não conhece a Cristo, pode passar a eternidade no inferno? Você já parou para pensar que os seus filhos, que não conhecem a Cristo, pode passar a eternidade no inferno? Mas nas suas mãos
está a autoridade para falar do Evangelho. Nas suas mãos repousam a palavra de Deus. Nas suas mãos repousam o instrumento para você levar o Evangelho, enfrentando as lutas, as dificuldades, as oposições, enfrentando aquilo que você tiver que enfrentar. Paulo enfrentou açoites, enfrentou chicotadas, enfrentou naufrágios, ele enfrentou tudo isso por quê? Por amor dos perdidos. Amor aos perdidos. É isso que tem que nos mover, meus irmãos. Quando você olhar para alguém que está longe dos caminhos do Senhor, começando dentro da sua casa, você precisa olhar para essa pessoa e você precisa fazer alguma coisa. Fazer o quê? Falar de Jesus Cristo. Mas pastor, eu falo. Fala, eu sei que fala. Olha só, se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Se você não for para a igreja comigo, Deus vai te amaldiçoar. Isso é falar de Cristo, irmãos? Não. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela começa com acolhimento. Jesus não chegou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, você é um pecador miserável. Zaqueu, você não presta. Zaqueu, você engana o povo. Zaqueu, você é um hipócrita. Zaqueu, você cobra impostos além da conta. Você traiu o seu povo. Jesus falou isso para Zaqueu? Não falou não? O que foi que ele disse? Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Zaqueu ficou tão desconcertado que quase caiu da árvore. Mas quando Jesus teve acesso, Jesus começou a falar do reino de Deus. E quando Jesus começou a falar do reino de Deus, Zaqueu se converte. Zaqueu se converteu. Então nós precisamos, meus irmãos, entender que a obra de Deus é fazer a vontade de Deus. Nós somos este anel de selar. Nós recebemos a autoridade do Pai, assim como Zorobabel recebeu a autoridade para reconstruir o templo, para reconstruir Jerusalém. E Deus estava dizendo para Zorobabel: nada vai atrapalhar você. Zorobabel, nada vai te parar, nada vai te atrapalhar, porque eu estou contigo. Deus está falando para a sua igreja: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você acha que Jesus Cristo está com a gente todo dia para quê? Para ver Netflix junto contigo? Ele está com você todos os dias para dar a você autoridade para pregar o Evangelho, para falar de Cristo, para ser luz em meio às trevas, para brilhar na escuridão, para levar a paz aos aflitos, para alcançarmos os perdidos. Agora deixe-me te falar uma coisa também. Infelizmente, algumas pessoas se levantam contra a vontade de Deus. Eu não sei te dizer o motivo. Pessoas que deveriam entender os propósitos de Deus, às vezes não entendem. Na quinta-feira, o Betinho estava pregando sobre o filho pródigo. E ele pregou especificamente sobre o filho mais velho. Se você me perguntar: pastor, por que o filho mais velho se levantou contra o pai, se levantou contra o irmão? Eu não sei te dizer. O fato é que às vezes algumas pessoas se levantam contra a vontade de Deus. Mas a raiva do filho mais velho parou a festa? Sim ou não? Não. A raiva do filho mais velho impediu que
a celebração para o filho mais novo fosse realizada, porque nada para a obra de Deus. Nada para. Às vezes nós nos colocamos contra. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer e nos levantamos. Deus vai fazer o que Ele quer fazer, quer você goste ou não. Então é mais fácil você se tornar um anel de selar e fazer a vontade dEle. Posso ouvir um amém? Mais fácil do que você ficar tentando questionar a Deus. O que aquele filho fez foi questionar o pai. Aquele filho mais velho, ele não teve amor pelo perdido. O perdido estava ali. Aquela parábola fala de 3 pessoas. Fala do pai e fala dos seus 2 filhos. Aquele pai amou o filho perdido tanto quanto amou o filho que não se perdeu. Porque o nosso Deus é assim, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama. Mas o fato é que um se perdeu e o outro não. E quando chegou a hora do filho mais velho se alegrar junto com o pai, o filho mais velho ficou com raiva do pai. Porque na verdade o filho estava dizendo: o senhor não fez o que eu queria. E o pai estava dizendo: meu filho, você está comigo o tempo todo, tudo que eu tenho é teu. Se alegre comigo pelo teu irmão que estava perdido, mas voltou para casa. Nós precisamos, meus irmãos, nos alegrarmos com os perdidos que estão voltando para casa. Nós precisamos chorar pelos perdidos que estão morrendo sem Cristo. Nós somos o anel de selar de Deus. A igreja é o povo escolhido de Deus. Para quê? Para ir e pregar o evangelho. Ah, pastor, mas o culto aqui é tão bom. Eu também acho. É por isso que eu venho aqui todo domingo. Ah, o povo aqui é maravilhoso. Eu também acho. É por isso que eu estou aqui todo domingo. Ah, pastor, o ar aqui é geladinho. Também acho. Eu gosto pra caramba disso. Mas se nós ficarmos nisso, nós vamos ficar como Pedro, que disse: Senhor, é bom que nós estejamos aqui, vamos fazer umas tendas aqui e vamos ficar aqui só a gente. E os outros discípulos que estavam lá embaixo, e os perdidos que precisavam ser alcançados, eles simplesmente deletaram: não, vamos ficar só a gente aqui. Não, igreja não é isso. Igreja é o povo de Deus sendo escolhido por Deus, recebendo a autoridade de Deus para buscar os perdidos de Deus. Isso é igreja. E nós precisamos entender essa dinâmica muito bem. Senão a gente vai ficar fechado na nossa casinha, a gente vai ficar fechado nas nossas questões, ficaremos fechados nos nossos problemas e vamos nos esquecer de que o que está em jogo é toda uma eternidade. Meus irmãos, sabe quanto tempo dura uma eternidade? Sabe quanto tempo dura uma eternidade? Eternidade não tem fim. Isso quer dizer que nós vamos viver para sempre na presença de Deus, amém? Mas vão ter pessoas que vão viver para sempre longe de Deus. E se a gente não amar essas almas, não somos a igreja que Deus quer. Se não amarmos essas pessoas, não somos a igreja que Deus quer. Se Deus escolher um anel de selar, é para que o propósito dele se cumpra. Eu, você, nós fomos escolhidos para essa obra. No Sermão do Monte, Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. Amém? Você já foi a algum restaurante? Quem aqui já foi em restaurante comer? Ninguém, gente. Caramba, tem que orar por você. Para você ir para o restaurante. Nunca foi nem no Comida Quilo? Ah, pelo amor de Deus. Quem já foi comer fora? Ok. Aí você chega lá no restaurante, pede uma batata frita. Aí a batata frita vem sem sal. O que você faz?
Pastor, eu largo a mão no sal. Toma cuidado com a pressão, viu? Mas para colocar o sal na batata, você precisa de quê? Primeiro você precisa do sal. Aonde está o sal? Saleiro. Se você deixar o sal lá no saleiro, ele vai salgar a sua batata? Não. Você precisa pegar o saleiro e fazer o quê? Se nós não levarmos o evangelho, nós somos sal dentro do saleiro. Vamos salgar alguma coisa? Não. Nós precisamos ser sal fora do saleiro. Sal dentro do saleiro não serve para nada. Ele tem potencial, mas não serve, porque não sai do saleiro. E nós precisamos entender que Deus está chamando esta igreja para uma responsabilidade. Quando a gente faz esse trabalho de evangelismo aqui na rua, não é à toa. É para alcançarmos os perdidos. Ah, pastor, como é que eu faço para participar? É só chegar mais cedo. Ah, pastor, mas eu não consigo chegar 8h30, né, que o pessoal está chegando. Eu não consigo chegar 8h30. Chegue 8h40, chegue 8h50, chegue 9h, mas chegue. Você pode fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Vergonha de quê? Você está pedindo dinheiro para alguém? Não. Você está falando do amor de Cristo Jesus. Você está falando com o perdido que Jesus ama ele. Ah, pastor, mas se ele não quiser me ouvir, deixa ele embora. Mas tenta. Porque a semente, quando ela é plantada, no devido tempo, ela dá fruto. Eu já falei aqui, eu sou fruto da conversão da minha avó, que não disse uma palavra, mas foi usada por Deus para um dia chamar o pastor dela para ir lá na casa dela orar pelo meu avô que estava doente. E nesse dia estávamos lá em Maricá, totalmente fora do nosso contexto, mas qual era a probabilidade dela chamar o pastor dela num dia em que nós estaremos lá? Baixíssima. Mas para Deus não há impossíveis. E naquele dia uma semente foi plantada. Minha mãe rejeitou a palavra do pastor. Minha mãe deu um fora no pastor. E o pastor disse para ela: minha senhora, a semente está plantada. Quando nós voltamos para o Rio, a semente começou a dar fruto. Eu lembro um dia que eu estava em casa, tinha chegado da escola, e ela falou assim: se arruma que nós vamos para a igreja da tua avó. Eu falei: a gente vai para Maricá agora? Porque a minha cabeça, a igreja da minha avó era em Maricá. Não, tem uma igreja aqui perto. E daquele dia em diante, não saímos mais da presença de Deus. Uma semente. É tudo que Deus precisa. Uma semente é tudo que Deus precisa. Mas quem são os semeadores? Quem é semeador aí de Deus? Então está na hora de semear. Está na hora de a gente começar a plantar essa semente. Está na hora de entender que por mais que a gente venha enfrentar lutas, e vamos enfrentar, Deus está conosco. Ele fará tremer os céus e a terra. Ele vai destruir, vai derrubar o trono dos reinos, vai destruir a força dos reinos das nações, vai destruir os carros de guerra e os que andam neles, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros, para que a vontade deles se cumpra. E a vontade dele é que a sua igreja seja uma igreja de semeadores. Amém?